Vamos conceder a palavra à senadora Vanessa Graziotin. Em seguida, a senadora Lúcia Vânia e, posteriormente, ao senador Moca. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Por 3 minutos. Senhor presidente, eu, na realidade, solicitei inscrição para debater a matéria, mas o que eu gostaria antes é que fosse posto para apreciação a proposta apresentada pelo senador Capiberibe e que ele já formaliza através aqui de um requerimento. É que a gente possa seguir... O senador não apresentou formalização de proposta alguma até agora. Ele falou verbalmente, eu entendi, eu estou sentado ao lado dele. A mesa consultou o senador através da secretaria e o senador assegurou que não havia formalizado coisa alguma até agora. Tá, então eu entendi, sentado aqui ao lado dele, prestando muita atenção no que ele dizia, da necessidade de fazermos algumas outras audiências públicas ou uma outra audiência pública envolvendo convidados que ainda não haviam participado. Tanto que a senadora Lúcia Vânia, na hora, rebateu dizendo que não, que todos os interessados haviam participado. Primeiro, o seguinte, nós estamos na Comissão de Educação. Certamente, o despacho inicial da matéria não foi para que esse projeto do ato médico viesse à Comissão de Educação. Alguém deve ter sugerido. E na Comissão da Educação, senhor presidente, eu gostaria de saber... É um questionamento que faço a Vossa Excelência como presidente da comissão, se nesta comissão de educação nós ouvimos algum representante da área de educação. Se para cá veio, em audiência pública, algum representante do Conselho Federal de Educação, senhor presidente. Porque se assim foi feito... O senador Capiberibe já nos assegurou que não, e consultando a secretaria eu confirmo. Então, senhor presidente, eu não sei como vem um projeto à Comissão de Educação, porque a Comissão de Assuntos Sociais eu pertenço também. E lá vou debater com muita profundidade essa matéria. Não porque seja a favor ou contra os profissionais médicos, pelo contrário. Eu sou farmacêutica e tenho uma filha médica. Pelo contrário, eu acho que esse debate ele tem que ser levado até a exaustão, porque o projeto, senador Cássio, Vossa Excelência que chega agora, o projeto está maravilhoso, comparado ao que era quando chegou aqui, ao que a senadora Lúcia Vânia recebeu para relatar. Aliás, o projeto original, uma das questões que o senhor deu tranquilidade a todos os profissionais da área de saúde, não apenas esse, é que não há nenhum objetivo de que seja privativo de médico a direção, por exemplo, de hospitais. Mas no projeto inicial havia. No projeto... Então, essas mudanças, elas foram conquistadas exatamente com o debate, tanto aqui no Senado quanto na Câmara Federal. Então, quando nós estamos propondo mais audiências, não é que o nosso objetivo seja de impedir que o projeto vá a voto, de procrastinar a matéria, negativo, porque o que está em xeque é o atendimento à saúde da população e a responsabilidade pelo bom atendimento da saúde da população, o que é feito não só através do médico, o que é feito através do médico, através do enfermeiro, através do psicólogo, do assistente social, do fisioterapeuta, e daí vai, e daí adiante. Então, eu acho, senhor presidente, que não seria prudente de nossa parte, mesmo porque a aprovação desse projeto vai exigir uma série de adaptações, inclusive dos conteúdos curriculares das mais diversas profissões ligadas à área de saúde. Vai exigir uma adaptação. Então, eu não considero prudente aprovarmos um projeto que veio à Comissão de Educação, o que normalmente não deveria vir, mas veio por um tal convencimento técnico. E aprovar... Então, e o requerimento do senador Tuma deve ter... Veio a esta comissão por um requerimento do senador Romeu Tuma. Então, eu nem sabia disso. Vossa Excelência corrobora o que eu digo apenas sem sequer conhecer profundamente, mas pelo conhecimento de causa que tem na área de saúde. Então, se ele veio, foi exatamente para discutir isso, senador Cristóvão, para permitir um debate com a área de formação na área de saúde. E quem forma os profissionais de saúde é a área de educação, que ela é multidisciplinar. Então, aprovar um projeto numa comissão que veio com esse objetivo, sem debater esse objetivo, senhor presidente, é não ajudar para que o projeto que daqui saia um bom projeto e que nenhuma categoria passe a ter o direito de exercer determinadas funções da sua profissão
por decisão judicial, que infelizmente o que acontece é isso, querem proibir farmacêuticos, por exemplo, de diagnosticar ou assinar exames citopatológicos, farmacêuticos bioquímicos. Vejam bem como é as coisas. Então, para que a gente aprove um bom projeto, um projeto que não fique sujeito a buscar decisões na justiça, eu penso ser de bom senso, presidente, e chamo Vossa Excelência, porque tirar o projeto dessa comissão sem discutir com as pessoas ligadas à educação, senhor presidente, contraproducente. Aí sim, de fato, o senador teria razão. Vamos discutir o mérito lá na casa. A casa vai discutir outra forma de mérito, não o da educação, e exatamente por essa razão que aqui vem. Então, eu peço, senhor presidente, que, se possível, Vossa Excelência encaminhe algo que poderia ser consensual. Uma audiência pública com o Ministério da Educação, Conselho Federal de Educação e a Secretaria em Gestão e Educação para a Saúde do Ministério da Saúde. É isso que eu peço. E digo, senhor presidente, não quero procrastinar nada. Debati muito a matéria na Câmara, junto com o deputado Eleusis, de Minas Gerais, que presidia a Associação Médica Brasileira. Fizemos bons acordos que melhorou muito o projeto, tanto para os profissionais médicos quanto para os profissionais de outras categorias. Agora, votar o projeto nessa comissão de educação sem debater com o pessoal ligado à educação, senhor presidente, aí sim não vejo muita lógica nisso. Então, eu peço que possamos construir esse consenso. Não há nenhum interesse de A contra B ou C contra D, de jeito nenhum, apenas para que a gente possa debater o melhor projeto, senhor presidente. Obrigado. A senadora Vanessa formalizou, então, uma proposta de audiência com a ouvida desse representante dessas entidades que mencionou. Então, estando formalizada a proposta, cabe à mesa colocá-la em discussão. Eu tenho inscrições aqui para a discussão do relatório do senador Cássio Cunha Lima, mas se altera agora a discussão da comissão. Coloco em discussão a proposta da oitiva dessas entidades mencionadas pela senadora Vanessa Graziotin. O plenário se abstenha de manifestação. Em discussão a proposta da senadora Vanessa Graziotin. Para discutir, presidente. Senador Flecha Ribeiro com a palavra para discutir. Presidente, senador Roberto Requião, eu entendo a preocupação da senadora Vanessa e de todos os companheiros que, com relação ao mérito do projeto ser discutido na Comissão de Educação. Eu procurei informação da Secretaria, porque esse projeto já tramitou no Senado Federal, na legislatura passada. Foi aprovado no Senado Federal, foi à Câmara. Lá, como bem disse a senadora Vanessa, ele foi enriquecido pelos senhores deputados e senhoras deputadas e retorna ao Senado. Acredito que nós estamos, como colocou o senador Cássio, discutindo esse projeto aqui há quase 10 anos. Ele não é terminativo na educação. Então, eu gostaria, para que nós pudéssemos fazer o projeto andar. Eu também não sou médico, mas tenho um filho médico que procura, como eu acho que é um direito de todos os médicos, ter a sua profissão regulamentada. É a profissão mais antiga do mundo e é a que não está ainda regulamentada. Nós já aqui, e o senador Aloysio Nunes é um crítico, quanto mais da regulamentação, já regulamentamos historiador e todo tipo de profissão, o Senado aprova a regulamentação. E não conseguimos aprovar a regulamentação do médico. Então, eu acho, presidente e senhores senadores e senhoras senadoras, que nós, e é a sugestão que eu faço, não vamos deixar de ouvir a Comissão de Educação, mas na CAS, que é terminativo, nós poderíamos fazer as audiências que lá possam ser feitas em conjunto com a Comissão de Educação.
Isso não há impeditivo para isso. Então, a Comissão de Educação poderá e deverá ser ouvida em conjunto com a Caixa. E com isso nós avançamos alguma coisa ainda este ano, nessa sessão legislativa, que está no seu término. E na próxima sessão legislativa, no início já de 2013, quando formos discutir de forma terminativa na Caixa, faremos audiência pública lá na Caixa, em conjunto com a Comissão de Educação. Atendemos a senadora Vanessa e aos senhores e senhoras senadoras. Só um esclarecimento, senador. O projeto é terminativo no plenário do Senado e não na Caixa. Eu tenho sobre a mesa... Não terminativa na Caixa. Tenho sobre a mesa formalizado com a assinatura do senador João Capiberibe, do senador Cristóvão Buarque, do senador Aloysio Nunes Ferreira e da senadora Vanessa Graziotin, um pedido de audiência do Dr. José Fernandes de Lima, presidente do Conselho Nacional de Educação, e do Dr. Alexandre Padilha, ministro de Estado e presidente do Conselho Nacional de Educação. Continua a discussão do requerimento. Do presidente do Conselho Nacional de Saúde. Presidente, eu não sou contra a audiência, eu apenas proponho que ela seja feita em conjunto na Caixa. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, senador Moca. Senador Roberto Requião, eu quero dizer que tenho apenas 2 anos aqui no Senado, mas 16 anos na Câmara dos Deputados. Eu raramente vi um projeto tão exaustivamente discutido. Não me lembro. O senador Cássio Cunha, ele exauriu. E o pior é que quando você ouve as críticas e você tenta ir no texto, você não consegue que aquela crítica que se faz ao projeto do ato mesmo se confirme no texto. Então, a mim me parece que essa discussão que nós estamos travando aqui hoje, ela é importante. E como disse a senadora Vanessa, o projeto que chegou aqui e que foi para a Câmara, e eu insisto nisso, foi aprovado no Senado e modificado na Câmara. O que o Senado pode fazer é concordar ou não com as modificações que a Câmara fez. Não há mais como modificar isso. É importante que a gente diga para as pessoas que estão aqui, porque ainda tem alguém que tenha que vai alterar o projeto agora, ou você concorde com as modificações que a Câmara fez, ou não pode mais alterar o mérito. Então, é fundamental que esse projeto avance. Nesse sentido, eu acho que o senador Flecha Ribeiro, ele conseguiu realmente uma proposta que me parece que é o caminho. Vamos aprovar aqui, esse projeto ainda vai para a CAS, e se for o caso lá, e certamente será, vamos fazer essa outra audiência pública. Lembrando, segundo a senadora Lúcia Vânia, durante as suas tratativas, foram feitas 21 audiências públicas, senhor presidente. Não é possível que a gente não consiga votar esse projeto do ato médico, porque chegou-se ao mínimo do detalhe. E nós continuamos ainda insistindo, mas está faltando essa vírgula, está faltando. Tudo bem, mas vamos avançar. E depois desse relatório do senador Cássio Cunha Lima, que colocou, claro, cristalino, não há a menor possibilidade desse projeto interferir em uma outra carreira, desde que essa profissão também esteja devidamente regulamentada. Diz o projeto. Então, o que é que falta para a gente avançar? Eu acho que é votarmos o relatório do senador Cássio Cunha Lima, parabenizando também a senadora Lúcia Vânia, que teve um grande trabalho nesse projeto. No momento, falta a palavra do senador Cristóvão Buarque, que está inscrito. Com a palavra, senador. Senhor presidente, quando eu tenho que decidir se vou ou não querer uma audiência, eu uso 3 critérios. Se é urgente ou não é urgente. Se é conveniente ou não um debate público, que vai além dos interessados. E terceiro, se eu me sinto ou não à vontade de votar
sim ou não. Esses 3 critérios me fazem defender a audiência. Primeiro, faz 10 anos que está sendo debatido. Podemos adiar alguns meses mais, ou semanas que seja. Não é uma questão de urgência. A saúde não para se nós não aprovarmos agora. Segundo, eu acho importante o debate público. Quando eu digo debate público, não é entre nós, não. É que a opinião pública toda saiba que estamos discutindo isso. E uma audiência que pública é transmitida pela televisão, chega à população em geral. E terceiro, a incerteza do voto. Eu confesso que, se for colocado em votação, eu vou me abster. Porque, por um lado, tem sua lógica, a procura da regulamentação médica, é até absurdo que não tenha sido feita ainda. É correto que se queira que o sistema de saúde leve em conta a parte principal, mas não única, que é a medicina. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a saúde como uma coisa muito mais complexa do que a medicina. E o ato não me convenceu ainda de que isso é positivo para o sistema inteiro. Depois, eu procurei ver nesses últimos dias o que está acontecendo nos outros países. Não consegui me aprofundar plenamente, mas há sintomas de que países com sistema de saúde eficiente estão indo até no sentido de ampliação das diversas profissões numa convivência que não passa pelo que o projeto de lei diz. Por isso, eu defendo a audiência. Eu acho que a audiência vai ajudar a pensar mais. Até mesmo a saber se a gente consegue ou não uma posição melhor sem mudar o mérito, como diz a senadora. Então, eu defendo, sim, essa audiência. Acho que ninguém perde com a audiência. Quem perderia com a audiência dessa? É a minha pergunta. Ninguém perde. Mesmo que ninguém venha a ganhar, ninguém perde. E aqui a sugestão do senador Flecha. O senador Flecha é correta do ponto de vista do debate público. É correto do ponto de vista da urgência, não seria, mas do ponto de vista da decisão do meu voto, não daria mais. Eu teria que votar aqui. Hoje, eu votaria abstenção, o que para mim é muito constrangedor, porque eu gosto sempre de estar de um lado ou do outro. Mas hoje eu seria obrigado a me abster. A não ser que a gente vote aqui, então, uma proposta intermediária. A não ser que a gente só vote aqui depois dessa audiência comum entre CAIS e educação. Então, nós fazemos essa audiência em comum e só votamos depois. Da mesa não é de forma alguma protelar as decisões. Então, se o plenário vier a votar a favor dessa audiência pública, ela será executada com o preterimento da nossa pauta na próxima terça-feira. E esta votação, pela importância do tema que se debate, não será uma votação aberta. A mesa resolve fazer uma votação nominal da proposta da senadora Vanessa Graziotin. Não havendo mais quem queira discutir, vamos à votação. Vamos à votação do requerimento da senadora Vanessa Graziotin. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem. Vossa Excelência marcaria a audiência, então, para a próxima... Próxima terça-feira. Aí tudo bem. A gente faria... Pela ordem. Votaremos. Pela ordem, não. Vamos à votação. Como vota o senador Cristóvão Buarque? Eu voto por uma audiência. Por uma audiência, sim. Sim. Lídice da Mata? Não está mais presente. Senador Pedro Simão? Sim. Senadora Ana Amélia? Nós estamos votando, presidente. Se vamos fazer uma audiência pública nova... Na próxima terça-feira. Votaremos o projeto nessa sessão. Vota agora o projeto. Não, vota agora o requerimento da audiência na próxima terça-feira. Vamos votar, então, já que voto com a proposta do senador Flecha. Não está em votação a proposta. Não está? Não. Está em votação a proposta da senadora Vanessa Graziotin. Na verdade, presidente... A audiência conjunta só poderia ser votada na outra comissão se nós aprovássemos a audiência nessa. Na verdade, presidente, eu não tenho nenhuma dúvida, porque esse relatório do senador Cássio, ele tem uma clareza enorme sobre isso.
E até eu poderia, do ponto de vista, digamos, corporativo, se é que essa é a acusação que se faz sobre a questão médica, a mim está muito claro que está se disciplinando o exercício profissional da medicina. Nada mais que isso. Não limitando e não intrometendo em competências de outra atividade. Eu estou querendo justificar o voto porque agora é uma questão de clareza para isso. Então, ele deixa muito claro, não entra na área de enfermeiro, de nutricionista, de assistente social, de fisioterapeuta, de psicólogo, que é muito importante. Não entra em nenhuma dessas áreas. E eu poderia até imaginar que, vindo aqui o ministro Padilha, que é médico, ele poderia defender corporativamente podia até suspeitar, mas não penso que isso vá alterar a minha clareza do entendimento do relatório do senador Cássio Cunha Lima, que, aliás, aqui houve uma audiência pública na casa, também com médico, com as categorias citadas, psicologia, nutricionistas, todas essas categorias, e foi muito bem esclarecido isso. Então, não há... Eu tenho a convicção... Como vota, senador? Que não há risco. Eu voto com o relatório do senador Cássio Cunha Lima. Vota, não, o relatório não está em votação. Está em votação o requerimento. Bota assim. Tá. Sim ou não? Dada a posição do relator, que politicamente me aconselha a votar sim para fazer audiência, para ter ganho e para não incompatibilizar um confronto e um voto com a solicitação da senadora Vanessa. Valdemir Moca. Senhor presidente, eu voto não ao requerimento, entendendo que isso foi exaustivamente discutido e eu acho que está na hora de nós votarmos. E eu sei que a posição do relator é até contrária à minha posição, mas eu quero demarcar aqui a minha posição. Perfeitamente. Senador Ciro dos Nogueiras. Ciro Miranda. Porque o Ciro Nogueira faltou hoje. Senhor presidente, para ser bastante coerente e a mim me satisfaz bastante o relatório do senador Cássio Cunha Lima, que enfatizou bem o artigo 7º. Eu acho que não deixa a menor dúvida. Então, para ser coerente com a minha postura, eu voto não ao requerimento. Cássio Cunha Lima. Presidente, essa matéria já está bastante debatida, discutida. Não é, senador Cristóvão, mais uma audiência. Mas para que não fique qualquer dúvida em relação à minha disposição, o meu propósito e da chance que a audiência se realize, sobretudo com a posição de Vossa Excelência de marcar para a próxima terça-feira, eu voto a favor do requerimento, para que tenhamos mais essa oportunidade, para que não pare qualquer dúvida em relação às intenções desta comissão e deste Senado, para esgotar de forma definitiva qualquer dúvida, porque não tenho compromisso com erro, também não tenho vínculos com nenhum tipo de corporação. Quero apenas cumprir o meu papel de relator, que é regulamentar a atividade do profissional médico, que é o que fizemos nesse projeto de lei, sem atingir qualquer outra atividade. Que se faça mais uma audiência em nome do bom debate e em nome da tradição desta casa, que é ouvir a todos. Voto sim pelo requerimento. Parabéns, senador. E a mesa, quebrando o regimento, faz uma proposta à comissão, desde já, para que não se trate essa questão como uma questão de perenizar esta votação no Senado da República. Nós convidaríamos já a Comissão de Assuntos Sociais, que é a próxima comissão, para participar da audiência pública, encurtando esses caminhos. Senhor presidente, em função dessa posição aí é uma posição que me parece que vai agilizar. Vossa Excelência vai fazer uma audiência pública com a presença da Comissão de Assuntos Sociais, aí nós vamos votar porque nós vamos ganhar o tempo dessa discussão. Eu quero rever a minha posição, mas desde que a posição seja exatamente essa de uma audiência conjunta. Da mesma maneira, senhor presidente, porque eu concordei com a proposta do senador Flecha Ribeiro. Então, como o senhor, Vossa Excelência, está propondo que seja conjunto, eu também revejo meu voto e voto também pelo requerimento. Se nós estabelecermos um consenso, eu susto a votação
e nós convocamos a audiência pública e levamos essa sugestão na outra comissão. Mas eu acho que é uma sugestão irrecusável, que nós não estamos a fim de protelar coisa alguma. Pela ordem, o senador Cícero se encarrega de apresentar na Casa. Há consenso? Pela ordem, presidente. Eu iria agora para o item número 14. Ainda no item do ato médico. Do ato médico. Com a palavra o senador Flecha Ribeiro. Pediria a Vossa Excelência... pediria aos senadores que não abandonassem a comissão, que nós não teremos mais quórum para votar nada. E todos os outros projetos são terminativos. Pediria a Vossa Excelência, se possível, que nós pudéssemos já definir, presidente. Presidente, que nós pudéssemos definir, feita a audiência na próxima terça-feira, que nós pudéssemos definir a data para que votássemos no plenário da comissão ainda nessa sessão legislativa. Nós votaremos em seguida na comissão. Na mesma terça. Depois da audiência pública. Na mesma terça. Na mesma terça. Dia 11, próximo. Vai estar na pauta a audiência e a votação. Faremos a audiência em seguida a votação. A votação. Perfeito. Senhor